Léo Saldanha, estou aqui com Anderson Sartório. Eu na Garupa, um modelo de negócio, uma história na fotografia que completou 9 anos, uma jornada inspiradora, um modelo de negócio muito interessante. A gente vai conversar com ele. Obrigado, Anderson, de verdade, viu, pela conversa aqui. Opa, eu que agradeço aí, tanto pelo networking que a gente acabou fazendo recente aí, e também pelos acessos aí a conhecimentos novos. Acho que todo mundo tem sempre a evoluir, e a oportunidade aí é muito bem-vinda para a gente como negócio. Muito bacana. Obrigado a você. E eu queria te perguntar, começar, assim, o primeiro, o nome, Eu na Garupa. Quem vê de primeira, assim, como é que você conta essa história de um modelo tão interessante, tão único do teu negócio na fotografia? Cara, quando a gente começou a pensar ali em como a gente ia se identificar, né, a gente fez uma sessão de brainstorm ali, de ficar soltando várias ideias ali, né, pensando na localidade onde a gente estava, e a gente achou foneticamente muito fácil de ser memorável ali, né, e tinha total a ver com o público que a gente estava abordando, né, que são os motociclistas. Então, foi um negócio que ficou gravado, assim, fácil de memorizar. A gente achou, pô, isso aqui casou, né? Vamos soltar isso aí. E as pessoas pegaram bem, assim, de falar, ah, não, do Garupa lá, é da Garupa. Então, casou da gente acertar uma escolha ali que a gente gostou, né? E das pessoas também ali curtirem, né? Assim, de memorizarem fácil, né? Que a gente entendeu que fazia parte da estratégia do que a gente estava querendo fazer como negócio ali. E é muito bacana porque você está aqui no interior de São Paulo e tem uma assinatura. Eu sei que você tem uma visão um pouco distinta, depois a gente pode abordar isso, mas tem uma assinatura visual ali. Tem um estilo de fotografia dos motociclistas, e é um estilo bem bacana, que tem um apelo. Eles querem aparecer, inclusive, com você. Queria que você falasse um pouco. Você concorda que você tem uma assinatura visual e esse estilo fotográfico que as pessoas já querem aparecer ali seguindo aquela linha? Assim, eu acho que hoje, olhando para trás, é mais fácil de entender o que aconteceu, né? Mas lá no começo, o que a gente tinha como visão, né, e eu falo a gente porque eu não fundei isso aqui sozinho, né? Apesar de depois de algum tempo eu tocar ele sozinho e seguir outra direção, né? Mas no começo o que a gente entendia era assim, cara, as pessoas que andam de moto, eles compram, sei lá, a moto do cara é colorida, é verde, vermelha, azul, né? Eles usam uns equipamentos de proteção, apesar de ser só um EPI, vamos dizer assim, né, para proteger a pilotagem ali, mas é tudo um negócio sofisticado, tem um apelo visual muito forte, né? E por que tem todo esse apelo visual? Porque as pessoas gostam de mostrar, vamos dizer assim, né? E aí, baseado nisso, a gente falou, cara, essa galera não é possível que se eles verem uma foto deles bem posicionada, uma foto que demonstre ali aquele ato de pilotar, que é um lazer para ele vai se ver e vai gostar daquilo, né? E vai estar disposto a pôr algum dinheiro ali nesse recurso, né? Nessa imagem. E a partir daí a gente começou a investir muito em como fazer foto melhor, em que ângulo, a gente começou a descobrir tudo isso, né? Porque foi um negócio completamente sem referências que a gente começou. A gente não tinha muito know-how. A única referência que a gente tinha era, sei lá, as corridas de moto. Quais são as cenas que o pessoal mostra? Quais são as imagens que chamam a atenção das pessoas quando vem esse assunto motocicleta e pilotagem, né? Desculpa. Gente, saúde. E aí, com o passar do tempo, a gente percebeu de que era mais do que só uma aparência ali, tinha a ver com uma expressão das pessoas, porque quem pilota sabe o quanto ela batalhou ali, quem gosta do motociclismo, né? Sabe o quanto ela batalhou para poder conquistar aquela moto, sabe o quanto que para ela aquilo ali é uma materialização de um sonho. Por vezes, a pessoa, às vezes, ela está acompanhada ali, e a pessoa com quem ela está acompanhada na garupa dela, né? Ela é uma pessoa que importa muito na vida dela, que ajudou ela tanto nas conquistas, nas batalhas, que cada um tem. Então a gente descobriu um ponto de conexão que tinha a ver com essa questão do ego mesmo,
e falar assim, não, eu estou aqui na minha melhor performance, né? Olha só como eu conquistei, onde eu cheguei. Mas tinha a ver também com a pessoa olhar para a própria história, né? Porque quem vive no mundo motociclístico, assim, ele acaba sendo muito aficionado ali pelas coisas relacionadas àquele mundo, né? Então, era como se a gente estivesse dando para eles um presente, né? Que era, pô, estou aqui agora, olha onde estou, né? Olha onde eu cheguei. Foi muito legal, assim, descobrir esse modo de eles verem o que a gente fazia. Né? Que para a gente, no começo, a gente estava buscando as pessoas para tentar fazer algum negócio, né? Um trabalho. E aí a gente descobriu que as pessoas, elas estavam querendo, poxa, que legal, uma reciprocidade da parte dele. Né? E aí isso foi muito massa, assim, de ver conforme foi se consolidando. E aí chegou ao ponto, numa época que a gente falava assim, aqui era a curva mais famosa do Brasil, né? Porque no meio motociclístico, onde é essa foto? Eu quero ter essa foto também, como é que faz? E o motociclista, geralmente, ele é muito em grupo, né? Ele anda muito junto com pessoas, né? Em comunidade. Né? Esse senso é muito forte. E aí, não, eu vou te levar lá para você poder fazer essa foto também. Até hoje, a gente, quando está acompanhando os acontecimentos lá, a gente vê às vezes as pessoas, elas param um trecho antes, e à distância, assim, a gente vê, não, sinalizando, né, você vai entrar ali vai ter a foto, tal, não sei o quê, as pessoas, eles se preparam para poder estar presentes, né? Então, o ambiente onde a gente estava favoreceu isso, a localidade favoreceu, mas eu acho que o fato das pessoas entenderem de que aquilo era algo que estava ao acesso delas ali, foi o que deu, assim, um boom aí pra gente de plus ali em tudo que a gente faz de impacto, né? Porque completa 9 anos aí que a gente completou esses dias de negócio, para mim, né, eu, como estava lá no dia zero, que fiz a primeira venda, que estava lá no começo, cara, é um negócio que, assim, é completamente impensável naquela época que isso poderia chegar até onde chegou. Muito bom. É fascinante e você lida muito com paixão, né? A paixão tem uma tribo, a tribo dos motociclistas, a paixão pelo equipamento, assim, pela máquina em si. Ali no caso dele, a moto que ele conquistou e aquilo é como todo esporte tem uma paixão e isso não é só tem ao lado da vaidade, mas tem realmente esse senso de prazer ligado a isso, né? De paixão mesmo, né, Anderson? E aí como é que funciona essa o teu negócio é totalmente digital, né? Ele depende muito disso. Ele vai ver depois, ele vem porque foi indicação e depois ele vai buscar essa imagem para daí comprar. É assim? A gente, desde o início, a gente começou no modelo que a gente conhece como inversão de risco, né? Onde a gente produz e depois trabalha o apelo ali para venda, a gente faz alguns upsells ali durante a abordagem da pessoa, hoje no meio 100% digital, né? Mas por muitos anos a gente fez isso via WhatsApp. Né? A gente tinha um meio de apresentar para as pessoas as fotografias, que a gente chama de amostras, né? E a gente fazia, até 2023, a gente fez isso 100% ali online, mas via WhatsApp, onde as pessoas conversavam com a gente, eu gostei dessa foto, quero comprá-la. E a gente tinha alguns serviços extras que a gente fazia, que é um troféu, que é um quadro, que são alguns serviços que têm a ver com esse apelo ainda de falar da pessoa trazer. Quando a gente posta no Instagram, quando a pessoa posta lá, ela tá dizendo para as pessoas: olha, eu me orgulho disso, olha como eu amo isso, é o meu esporte ali, é o que eu gosto, né? Quando a pessoa traz isso para o mundo físico, seja num quadro, num troféu, alguma coisa que ela expresse isso em outro ambiente, aquilo se torna cada vez mais parte da vida dela. Né? É um reforçador daquela paixão que ela tem lá, que é o motociclismo. Então a gente usou algumas estratégias por um bom tempo, assim, para poder fazer assim, você comprou esse acesso a esse serviço da fotografia digital, mas você pode dar um salto para esse outro nível aqui, né? E foi assim, hoje o digital ele é muito mais forte do que o físico, né? Até porque o principal meio de venda da gente é 100% digital, é a nossa plataforma, e isso facilitou muito. Só que ao mesmo tempo,
tirou um pouco dessa abordagem pessoal que a gente tinha no início ali, né, de conversar com as pessoas e tal, mas o volume de pessoas com quem a gente trata é inviável hoje de fazer do jeito que a gente fazia lá naquele tempo, né. Mas até hoje a gente percebe, assim, que tem muitas pessoas que já conhecem a gente de mais tempo, quando a gente tinha um atendimento presencial ali, a gente tinha uma loja móvel, quando a gente apresentava os serviços e tal, as pessoas falam, não, eu tenho pessoas que me acompanham há anos, e vez por outra a pessoa aparece e fala assim, não, eu preciso completar a minha coleção, porque eu já troquei de moto, eu tô com outro equipamento, eu tô com outra pegada ali, eu quero completar a minha coleção ali, tem lá na estante dela ali, ó, aquilo que ela gosta, né, a paixão dela. Incrível, e aí a minha pergunta, assim, primeiro, você fez uma palestra no Phototalks falando da brincadeira com a palavra sorte, né, que na verdade eu achei interessante e é legal trazer isso. Os números que você apresenta ali são impressionantes de clientes já atendidos, tem a ver com o que você acabou de falar, e como é que você avalia tudo isso? Tantas pessoas que já foram impactadas que retornam, sinal de sucesso, né, seja pela indicação que eles fazem para as pessoas irem lá, pessoas que estão voltando porque trocaram de moto, ou que querem ter esse momento de outra maneira. Todos esses números, nessa jornada de 9 anos, gente que prefere impresso também, ou só o digital, que avaliação você faz? Assim, porque são números que não é para qualquer um, né, Anderson? Assim, eu lá em 2019, 18, ali, quando eu estava percebendo ali um avanço da presença na vida das pessoas ali, tanto que foi em 2019 que eu inaugurei a loja móvel ali, que era um trailer que eu acoplava, abria as portas ali, tinha uma apresentação, né, eu fazia a conta ali, que eu falava com, sei lá, no dia ali, durante o evento, eu falava com 30, 40 pessoas ali, eu já fechava algum negócio, né. Eu falo, cara, eu nem cheguei ali a publicar as imagens e já tem 30 negócios fechados aqui, né, de alguma forma, 30 vendas, né. Eu percebi de que isso, pelo volume de pessoas que estavam ali, ainda era uma fração. Então, quando eu olho hoje, chegar... Eu não tinha essa noção, não tinha, de que poderia chegar os números bizarros que eu falo, porque quando você pensa em 35 mil pessoas que já compraram alguma coisa de você, fala assim, 35 mil pessoas, não é 35, não é 350, não é 3.500, é 35 mil. É uma população de uma cidade pequena ali, né? E aí a gente percebe de que a gente construiu, na verdade, foi como se fosse uma pirâmide ali, né? Existem uma porção de pessoas que estão em contato com você pela primeira vez. Dessa quantidade de pessoas, se você persistir, continuar fazendo o processo, se você conseguir manter o acesso a essa pessoa, uma fração delas vai subir para um segundo nível, que seria uma segunda venda, um segundo produto, um upsell. Dessa segunda galera, vai subir uma fração de pessoas para um terceiro nível, um quarto nível, né? E aí eu cheguei a fazer um estudo, acho que foi o começo do ano que eu estava fazendo um levantamento de marketing, em algumas coisas, eu descobri que tinha pessoas que já tinham subido 20 níveis nessa pirâmide. Sensacional. Eu falei assim, cara, uma pessoa que comprou mais de 20 vezes, uma pessoa que depositou alguns milhares de reais ali ao longo do tempo ali em algo que entrega valor para ela, porque a gente não está pedindo para as pessoas compre pelo amor de Deus ali, né? Talvez no início ali, talvez tivesse um apelo mais disso de, pô, ó, dá um valor aí, a gente tá começando, né? Dá uma confiança pra gente, vai ser legal, tal. Mas a gente percebeu de que para as pessoas não é só fotografia. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que anda de moto e está ali numa jornada de começar a evoluir uma pilotagem, né? Para a pessoa, posicionamento, equipamento que ela usa, a própria moto vai evoluindo com o tempo, a pessoa conquistar uma moto melhor do que ela está buscando ali. Então, a gente começou a estar presente, às vezes, na vida das pessoas, naquela fase zero dela ali. À medida que ela foi evoluindo, ela foi nos levando junto, porque para ela já teve vezes de cliente postar foto assim, tipo assim, essa aqui é a foto lá no dia zero,
dia 1, dia 2, dia 3, e ele mostrando a evolução dele na pilotagem, a evolução dele ali é evidente na motocicleta, às vezes, ou no equipamento que ele usa. A pessoa ela vem com uma roupa casual, assim, sei lá, uma calça jeans, uma blusa, uma jaqueta qualquer, dali a pouco ele volta, não, ele tá com um macacão de pilotagem mesmo, né, com um capacete melhor, uma moto mais ajeitada. Então, olhar para trás é fácil de entender, mas quando a gente estava lá atrás e falou assim, nós vamos chegar a esse nível, era muito inimaginável. Isso é Fantástico. fato. E aí, a parte da impressão, te chama a atenção que as pessoas, porque a gente fala de um mundo tão digital, as pessoas querem algo impresso quando tem esse valor pelo trabalho que você faz, do clique, do seu time, é isso, né? Mas as pessoas querem ainda impresso, né? Querem ter alguma coisa física ali desse momento, né? O físico, eu sempre percebi de que, assim, Anderson, né, da minha pessoa física lá, desde criança, eu tenho na casa da minha mãe aquelas caixinhas de foto lá, que tem fotinha 10x15, que a gente fica olhando de vez em quando lá, relembrando histórias, né? Então, esse apelo do mundo físico, do impresso, ele, para mim, eu acredito nele. Com meu filho, por vezes aqui, de vez em quando eu pego lá na minha impressora, imprimo umas fotos para poder ele ver foto, pegar a foto na mão, né? E para as pessoas, isso acontece também, né? Não, óbvio que não é para todo mundo, a maioria ainda, principalmente a geração mais nova, que não teve contato com isso, eles talvez não vejam tanto valor. Mas o mundo motociclístico, as pessoas com quem a gente lida, eu lido com pessoas de faixa de idade de 20 e poucos anos ali, que é recém habilitada para pilotar, né, que estava aspirando ali ter uma moto e tal, quanto pessoas que já têm décadas de pilotagem, né? Eu já tive clientes que me procuraram e falaram assim, eu tenho uma foto minha com a minha primeira moto, que é lá de 1900 e não sei quanto, 1960, 70. Você consegue produzir um quadro para mim dessa foto? Eu tenho a foto da foto, né? Que ela tem E a gente fez. E assim, você fala, poxa vida, a pessoa lá em 1960 já pilotava, ela tem um registro daquela imagem, e hoje ela está com outra moto, ela conhece o nosso trabalho, e ela resolveu materializar não só o atual, ela resolveu materializar o antigo de novo, né? Para poder fazer a história dela ali ser revivida, né? Ela teve casos de pessoas que a gente atendeu, que a gente produziu quadros que eram quadros mais de 2 metros de altura, né? Que a pessoa quer expor na sala, tá? É um troféu para a pessoa aquilo ali. Tem a ver com essa coisa da conquista, né? Então, o físico, eu acredito de verdade, né? Eu não vendo tanto produto físico quanto eu acho que é o potencial, né? Porque a gente perdeu ao longo do tempo, com esse volume de pessoas que a gente começou a focar em atender mais, a gente perdeu um pouco dessa conexão, né? Mas aí, a gente quer voltar a isso, a gente está trabalhando para poder fazer isso ser mais próximo, né? Então, qualquer pessoa que tem a oportunidade de ver um produto físico bem feito, não precisa ser um produto caro, tá? Eu sempre acreditei no produto democrático. Você tem que ter o plus, mas você tem que ter o acessível, porque o acessível é onde está o volume, né? E a pessoa, ela, quando tem acesso àquilo, ela fala, poxa vida, pô, tá na minha mão, eu consigo pegar, eu consigo sentir, eu posso pagar por isso, eu valorizo, eu tenho existe uma coisa da reciprocidade das pessoas ao verem o nosso trabalho, né? Então, eu acho que é um negócio que ainda tem muito valor. Não sei se todo produto físico, ele casa com todo tipo de público, né? Eu não sei se daria para fazer álbuns de fotos, como a gente faz de casamento, para fazer da vida do motociclista. Mas eu já vi álbuns de motociclistas em viagens que o pessoal faz para o Texas, lá na Rota 66, que o pessoal que faz um trabalho fotográfico lindo em cima daquilo. Que para a pessoa, porque é muito épico aquela viagem, ela valorizou aquilo e realmente pagou, né? Só que não é um negócio que dá para você fazer de maneira em escala muito grande, né? Você tem que fazer num público reduzido. Por isso Específico, né? eu acredito ainda que ele tem valor. Eu acho que como negócio, não dá para a gente querer abordar todos os possíveis produtos. A gente tem que escolher aqueles que vão fazer sentido para o negócio
e vão fazer sentido para o cliente. Né? No mercado você não vai, qualquer mercado que você vai comprar, no supermercado mesmo que eu digo, né? Você vai achar variedade de produtos. Só que você não vai achar todas as variedades de produtos de todos os tipos de produtos. Você vai achar aqueles que o mercado se interessou em colocar à disposição. E como negócio, eu acho que a gente tem que escolher quais são os produtos que a gente quer tentar ofertar, ver aquilo que tem tração ali no sentido de vendas, e a partir dali a gente tentar oferecer faixas acima e alguma faixa abaixo. Porque isso vai fazer aquela pirâmide que eu estava falando do cliente subindo, né? O cliente que sai da faixa 1, de comprar uma foto digital, que ele passa a comprar um produto físico, ele entrega muito mais confiança financeira para você. Então, faz sentido a gente ter esse cliente comprando alguma coisa. Para alguns clientes, a oferta do digital ali, ele faz mais sentido. Para alguns clientes, materializar aquilo de alguma forma é importante. Tem os Então, perfis, né? Muito bom. vale a pena sim, eu acredito ainda no físico, tanto que faz parte do negócio ainda até hoje, mesmo o digital ser muito maior, eu sempre acreditei e sempre mantive o físico como parte do portfólio de produtos que a gente entrega. Muito bom. Aí, falando em produto, você começa a observar, a gente está vendo a IA avançando em todas as áreas. Como é que você avalia essa tecnologia e de que forma você acha que ela vai impactar para o seu negócio? Como é que você já está vendo isso? A princípio, foi um negócio que a gente não me preocupava e nem me chamava muita atenção, porque parecia que ela estava mais relacionada a uma parte de negócio, sei lá, de performance, né? Por exemplo, para criação de textos, criação de blogs, criação de planilhas. E isso talvez era mais relacionado ao meu desconhecimento, porque eu não conhecia todo o potencial que ela tinha à disposição ali. Né? À medida que ela veio evoluindo e ela veio se integrando em partes de negócios, ela veio se modelando para poder oferecer soluções e serviços ali que fazem sentido, eu consegui perceber de que isso, tanto que, por exemplo, a Adobe, né? A Adobe sempre teve dentro dela alguns recursos generativos ali, Photoshop e tal, mas não eram recursos de alto nível, eram recursos que solucionavam algumas coisas. À medida que ela está se integrando dentro do Photoshop, por exemplo, isso facilitou muito o nosso trabalho em algumas etapas. Porque antes existia trabalhos que a gente demorava horas ali para fazer, porque tinha que preparar, tinha que ficar detalhando muita coisa. Hoje, com uma seleção muito mais simplificada ali, deixa a IA trabalhar, ela produz muito mais qualidade do que a gente conseguia produzir artesanalmente na mão, dentro do Photoshop. Né? E para outras frentes do negócio, eu tenho percebido que, assim, por exemplo, no nosso caso, né, nicho, né, a gente está observando atentamente, buscando ali uma solução para ela facilitar o nosso trabalho na parte de identificação das motos, por exemplo. Para poder fazer o cliente achar a foto dele mais fácil. A gente tem alguns cases que a gente tá colocando em prática aqui, ainda só interno, não está aberto ao público, né? Mas a gente está vendo que, pô, ela oferece muito mais soluções do que a gente imaginava que era possível, né? Que com a produtividade de uma inteligência artificial, ela não cansa, né? A inteligência artificial, você dá um play nela lá, ela faz e ela entrega. A curadoria dela, a preparação, o treinamento exige muito esforço antes. Mas à medida que ela vai ficando cada vez mais eficaz, ela vai facilitando muito o trabalho da gente em algumas coisas, né? E quanto à parte criativa, né? Eu estive vendo, até por estar acompanhando a mentoria contigo lá, vendo um pessoal se preocupando um pouco, poxa, tá fazendo retratos realistas, tá fazendo coisas que chamam muito mais atenção do que o trabalho fotográfico em si, às vezes, né? E dá muito menos trabalho e tá muito mais acessível, porque tá barato, porque é só pôr um prompt lá e pôr uma foto e o negócio faz sozinho. Eu acho que existe sim uma avaliação de que o mercado está chacoalhando, no sentido de
as pessoas têm que se posicionar, as pessoas têm que aprender a usar a ferramenta, mas eu acho que ainda a experiência fotográfica, ela não é o posar para foto, né? A experiência fotográfica é fazer parte de uma ocasião, talvez ali, até eu comentei contigo, né? Eu não trocaria o ensaio que eu fiz de gestante da minha esposa, num ambiente natural, num local aberto, para poder fazer um ensaio por IA, para mandar 2 fotos para um retratista de IA e fazer aquilo. Porque a experiência de passar pelo momento ali, eu valorizo mais, né? E eu acredito que eu não sou uma pessoa que pensa muito fora da média. As pessoas gostam dessas experiências, né? Então, relacionado ao nosso trabalho, à nossa atividade de fotografia de motociclismo, eu vejo que assim, a gente vai poder proporcionar para as pessoas, para os pilotos, né, talvez algumas fotografias, algumas edições, algumas variações que continuam se baseando no ato dele pilotar, que vai proporcionar para ele uma sensação diferente. Então, a gente vai poder oferecer coisas que são plus em relação à arte de fotografar, né? Porque a fotografia continua sendo a base. Baseado em foto real. Baseado em foto real, exatamente. Mas eu acho que a gente não pode simplesmente falar assim, ah, não, eu sou mais habilidoso do que a IA, eu sou mais criativo. Pelo menos eu, Anderson, eu nunca nem me considerei um fotógrafo efetivo. Eu sempre disse que assim, eu gosto mais do negócio, não gosto tanto de fotografar, né? Porque esse olhar é o que trouxe o negócio até onde está. Mas eu consigo enxergar que, pô, fazer uma boa foto é legal, dá uma sensação interessante. Você vê a sensação da pessoa ao ver a própria foto, aquela coisa do uau, né? Essa sensação é o que move a gente a produzir alguma coisa. E a gente pode fazer esse uau da pessoa ser maior com uma ferramenta de IA, por exemplo. Eu acho que Encantamento usando a tecnologia. eu acredito nisso, né? Pode ser que tenha coisas ainda que a gente nem descobriu que vai ser possível fazer ou que vão acontecer, mas eu acho que substituir o fotógrafo vai substituir na onde o fotógrafo não estaria de qualquer forma, né? Um exemplo, uma pessoa que não pagaria para uma pessoa para fazer um ensaio, ele não vai pagar de qualquer jeito, ele vai usar para uma ferramenta de IA, mas a pessoa que pagaria, ela continuará pagando, ela não vai pensar, não, agora eu vou economizar esse dinheiro aqui do ensaio. Ela vai buscar, talvez ali, alguém que proporcione para ela uma experiência diferente. Então, vale a pena. Eu acho que quem não entrou nisso ainda tem que buscar. É isso que eu ia te perguntar. Se você no contato com o teu círculo e pessoas que se acompanham do mercado de fotografia esportiva e foto de motociclismo, a realidade no Brasil, a tua opinião, nesse momento, o pessoal está conectado com essa tecnologia ou ainda é muito aquém do que a gente poderia imaginar? Eu acho que o pessoal está muito focado ainda em modinhas, né? Trends. Exemplo, saiu uma trend da foto estilizada de tal jeito, e aí tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Saiu a modinha do Reels, da música tal, e as pessoas estão todo mundo sempre seguindo esse efeito manada, assim, né? Como identidade mesmo, assim, de um produto, um negócio super criativo, um negócio super valoroso visualmente, eu vejo muito pouco, quase nada. Eu sei que isso é a barreira por dificuldade de se colocar em prática um produto consistente. Porque, por exemplo, você vai pegar uma ferramenta de IA, você não vai jogar foto para ela, e ela faz aí alguma coisa e ela vai entregar o resultado. É uma preocupação que eu tenho, né? Para a gente poder oferecer isso como um produto, como um serviço, a gente tem que ter consistência. Para você poder fazer um negócio, como no nosso caso aqui, né, pelo volume de pessoas que a gente atende, o volume de pilotos que a gente tem acesso, não dá para poder falar assim, vou fazer um produto artesanal aqui, digitalmente acessível, porque não tem tempo hábil para poder atender todo mundo. Então, ou a gente aumenta preço, ou a gente aumenta eficiência. Então, existem algumas barreiras aí para todo negócio, né? E a realidade da maioria dos fotógrafos, seja de motociclismo, de esportes, que tem da galera que tá buscando ali o seu espaço, a gente percebe de que ainda as pessoas não vivem só de fotografia.
Existem muitas pessoas que usam a fotografia como um complemento de renda ali, então ela tem um tempo que ela tem que dedicar para uma outra atividade, né? E isso é um problema no sentido de que, pô, como que a pessoa ela vai fazer o negócio dela evoluir se ela não pode se dedicar? Só que ela não se dedica e o negócio não evolui. Então, é uma dicotomia, assim, no sentido de, pô, não dá para saber exatamente qual é a solução, né, ali, porque cada caso vai ter a sua necessidade ali específica, mas é uma barreira para poder fazer qualquer produto de grande nome, assim. Eu já vi fora do Brasil, né, umas artes realizadas baseadas em fotografias reais, umas artes muito bem feitas, que até a gente usa como portfólio para poder estudar, para poder entender, para poder buscar referências, que são muito, 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 muito trabalhadas. Mas nacional, existem poucas pessoas fazendo, né? E poucas ao ponto de nem serem tão conhecidas em até dentro do meio de design, meio artístico, né? Muito bom. A gente está vendo, nos conhecemos no evento do Album Summit, aliás, um podcast, e o teu modelo de negócio chamou a atenção da foto, da Album. Como é que você vê o mercado de fotografia esportiva que está tão aquecido com as plataformas, com o momento... você concorda que ele está forte em todas as áreas? Na tua área, você vê também essa força? Como é que você está vendo esse... Porque é um bom momento, né? Se tem um mercado que está forte, é o mercado de fotografia esportiva no geral, né? É um movimento que eu acho que tem a ver com a democratização do acesso, né? Uhum. Tanto do acesso das pessoas que estão sendo fotografadas, quanto das pessoas que estão prestando o serviço de fotografia, né? E antes era uma bolha, né? Que poucas pessoas ali tinham acesso, que buscava isso. Quando a gente começou a fotografar aqui, lá em 2016, eu sinceramente não conhecia nenhum tipo de fotografia que nem sabia que existia esse modelo inversão de risco, né? Não tinha essa referência. E aí as plataformas, elas vieram, né, melhor dizendo, vieram num momento em que a demanda do mercado por imagens, por conta de rede social, né, veio aumentando, ao mesmo tempo de que algumas pessoas foram vendo como oportunidades ali para poder buscar uma renda extra até, né, alguma coisa assim. A pandemia, ela foi um divisor de águas, no geral, pro mundo dos fotógrafos, porque todo fotógrafo que se conhecia renomado ali, que tinha seu estúdio, que tinha seu portfólio de clientes, ele foi quase que impedido de realizar as atividades deles, né? Porque tinha a questão da convivência, do risco ali, da saúde. E aí, em paralelo com isso, as pessoas, nessa coisa da pandemia, começaram a praticar mais esportes. Você percebia que as corridas de rua aumentaram, você percebeu que o pessoal andando de bicicleta teve um aumento muito grande. Então, a gente que é precursor desse movimento, a gente já estava lá dentro, a gente conseguiu ver essa guinada do mercado, assim. E as plataformas, elas vieram exatamente de acordo com a demanda, né? Já existiam plataformas naquela época, né? Já existia a Fotop, acho que já existia a Foto Radical, se não me engano, a Surf Mapper já existia. Tinha algumas ali específicas, né? E aí veio depois Balek, aí veio a foto mais recente. E todas elas vieram para poder, cada uma ali com um foco no mercado, com uma especialidade, talvez ali com um objetivo, né? Uma tentando suprir a lacuna que a outra estava deixando ainda, né? E hoje a gente vê esse mercado aquecido dessa forma, porque quase que generalizou, né? Porque as plataformas, elas fomentaram mais pessoas ainda a poder executar o trabalho, porque a dificuldade de você fazer clientes, a dificuldade de você... eu tô por exemplo, no nosso caso, né, a gente tinha um local ali de encontro com as pessoas. Uma pessoa que está praticando esporte, que ela está andando num parque, alguma coisa assim, como que ela vai ter acesso àquele fotógrafo se ele não estiver em algum lugar? É uma ferramenta, né? Então, essa demanda, ela veio dos dois lados, tanto das pessoas se interessando pelo produto, pelo serviço, foto,
quanto desse outro lado, onde os fotógrafos estavam buscando oportunidades e as plataformas veio ajudando os fotógrafos. Né? Veio quase que duas frentes ali que fizeram esse pico de movimento que a gente está vendo hoje. Né? Porque você vê, antes de fotografia, a gente falava de fotografia na escola, né, infantil, da formatura, sei lá, coisas assim, eventos sociais importantes ali, casamentos, festas, coisas do tipo, e a parte jornalística, a parte de marketing, assim, nessa parte criativa. Você não tinha pessoas produzindo fotos para pessoas anônimas, né? Então, as redes sociais foi um mix ali de coisas que eu vejo que trouxe esse boom. Né? Você foi estruturando o teu negócio hoje, tem uma equipe e cresceu, tá no modo de crescimento. Como é que você vê a expectativa? A tua expectativa você hoje mais é um você é um gestor, um empreendedor, empresário desse setor, que tenha o conhecimento e imprimiu ali uma assinatura visual no trabalho fotográfico. Mas tem esse trabalho muito que, na média do mercado, a gente também não vê, né, Anderson? O teu perfil é um perfil bem único, assim, bem fora da curva, assim, do que a gente vê no mercado. A tua expectativa para o negócio, e se você, até se conecta com a última pergunta também, se esse mercado você acha que vai continuar crescendo. A impressão que dá é que tem muito para crescer no mercado de fotografia esportiva nos mais variados nichos, né? E para o teu negócio também, você acha? Eu acho que, assim, dentro de qualquer mercado, dentro de qualquer especialidade ali, é possível você se destacar em relação aos seus pares, de alguma forma. Você pode se destacar pela tua arte, você pode se destacar pelo teu impacto, você pode se destacar pela sua simpatia. E a gente aqui, eu vejo assim, aí existe muita oportunidade ainda de crescimento profissional para a gente entregar mais coisas para os nossos clientes que a gente já tem. Essa dificuldade, até a IA, ela veio trazendo um momento que a gente está num momento criativo bem interessante aqui dentro do negócio. A gente está preparando umas coisas aí que vão vir adiante, que eu acho que vai ter um grande impacto com o nosso público. Mas de forma geral, assim, eu sempre estive muito focado no presente. Apesar da gente olhar adiante, é difícil a gente imaginar coisas muito fora do que a gente já viveu ou do que a gente já viu alguma coisa acontecer. Por exemplo, quando a gente começa, talvez, a pensar num negócio, sei lá, uma barbearia, as pessoas, a primeira coisa que faz é como é uma barbearia. Ela vai, pesquisa trocentas barbearias ali, acha um monte de referência, vou fazer a minha barbearia desse jeito. Existe essa modelagem de negócio. Para alguns negócios, é mais difícil de achar esse tipo de modelagem. No nosso caso, quando a gente começou lá atrás, a gente nunca nem tinha ouvido falar de fotógrafos de motociclismo amador, como a gente faz. E aí, quando a gente vai entrando no meio, a gente vai descobrindo que existem algumas coisas, mas não são negócios propriamente dito, porque o serviço fotográfico ele está muito vinculado ainda sempre a um profissional que tem uma habilidade muito, muito competente ali, que tem uma capacidade artística muito, muito forte, e isso é o apelo dele, o fotógrafo XPTO. Ele é o cara do casamento, o cara do evento. E isso faz com que as pessoas se conectem a ele. Só que é difícil dele crescer como um negócio, porque ele sempre ainda vai estar vinculado à imagem dele. Como eu não vim do meio fotográfico, eu nunca fiz um curso de fotografia. Sempre gostei, sempre me interessei, assim, por esse olhar. Acho que tem ainda no DNA alguma coisa que está vinculada ao olhar de um fotógrafo. Mas quando eu comecei essa atividade lá atrás, a visão nunca era, não, essa foto ela tem que ser a foto mais linda do mundo, tem que ser a foto mais artística do mundo. Porque a gente não tinha capacidade técnica para produzir aquilo. E aí a gente tentou oferecer algo que fosse de bom gosto, obviamente, para um público que talvez se interessasse. E percebendo esse interesse, a evolução ela foi natural do negócio, porque a demanda ela era grande, então a gente foi aumentando a oferta à medida que a demanda ia crescendo. E o adiante, daqui para frente, eu continuo enxergando, pensando de que ela também vai ser parte dessa construção. A gente vai trazer produtos, a gente vai trazer serviços que são de muito bom gosto ao acesso das pessoas, que são nossos clientes,
Mas nunca visando de que é o artista tal, né, tem um nome. Talvez em algum momento isso faça sentido, né, mas enquanto negócio, a visão é sempre oferta e demanda. O que a gente tem a oferecer e qual é a demanda que está disponível até acesso no mercado. Então, o crescimento potencial, ele fica não só restrito à arte e fotografia. A gente já experimentou lá atrás aqui, por exemplo, venda de boné personalizado. Cara, foi um negócio que foi um sucesso total. Por que não voltar com isso? A gente abriu mão em algum momento de algumas coisas por conta da pandemia ali, mas o potencial adiante ele continua existindo, porque eu sempre pensei que o nosso negócio ele é um negócio como se fosse um ponto turístico. Quando você vai num ponto turístico, sei lá, vai no Rio de Janeiro, tem tantos pontos turísticos ali, você vai para o Nordeste, a pessoa que está frequentando aquele lugar, ela está buscando experiência. Ela não está buscando commodity, ela está buscando experiência. Então, a experiência faz a pessoa se dispor a gastar alguma coisa, a investir alguma coisa num produto, num serviço. E o modo como a gente conduz as coisas aqui na nossa atividade ali, seja presente no local, como a gente tem feito, fazer os atendimentos ali via WhatsApp, era sempre focado nisso. A pessoa precisa entender de que ela está numa experiência. Ela foi passear e ela teve um registro fotográfico e uau, que da hora esse registro fotográfico na conversa, porque isso vai fazer as pessoas não ficarem medindo preço, comparando, mas o preço da foto do fulano é um, o preço da foto do ciclano é outro, né? E a gente foi focando sempre nisso, né? Oferta, como que eu ofereço mais fotos para mais pessoas e busco mais conversão. Esse foi o objetivo desde sempre. Então, com o crescimento adiante, que eu acho que é possível que a gente vai ter ainda algumas surpresas, apesar da gente estar sempre, ano a ano, à frente do ano anterior, eu estou otimista, muito otimista. Vejo muitas oportunidades para mais fotógrafos estar vinculados a gente. Estamos trabalhando essa outra frente também, porque o negócio ele não pode crescer. Qualquer coisa você me interrompe, né? Às vezes eu vou... Não, imagina, não. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você vê o perfil do fotógrafo que vem, né? O que... Porque, assim, quando a gente estava falando, o fotógrafo ele tem uma busca, às vezes, por uma identidade ali, né? Eu sou o artista tal. Tudo bem, não está errado, né? Acho que cada um pode buscar aquilo que sonha, que tem interesse, mas construir um nome renomado é muito difícil, né? Se destacar tão difícil, porque ninguém tem uma habilidade artística tão fora do comum. Mais pessoas têm, né? E, de qualquer forma, quando ela cresce, ela ainda vai ter uma limitação de acesso às pessoas com quem ela se conecta. Então, eu vejo que o nome fotógrafo, tanto que o negócio poderia chamar Anderson Sartório Fotos aqui. A gente não tinha esse apelo por esse ego da identidade. A gente entendeu de que era um serviço, de que tinha acesso, de que tinha oportunidades. Então como que a gente faz isso mais vezes? Como que a gente faz isso maior? Como que a gente faz isso para mais pessoas? Fazendo isso, a gente pôde agregar mais fotógrafos trabalhando com a gente, fotógrafos iniciantes, inclusive, que tem poucas oportunidades no mercado, e eles têm tido retornos importantes, têm tido reconhecimento, têm tido oportunidades que outros, às vezes, não têm, ou que sofrem demais para poder chegar no mesmo nível, né? E a minha visão é de que, assim, existem muito mais oportunidades ainda, até para mais fotógrafos e para os fotógrafos que estão conectados ainda a crescer, do que se ele fosse construir sozinho a própria carreira. Interessante. Né? Porque a gente tem, pelo nível de público que a gente já teve contato, quantas pessoas a gente já conheceu, conhecendo um pouco desse meio motociclístico nosso, a gente percebe de que, poxa, o quanto mais acesso essas pessoas estão dispostas a gente fazer parte da vida delas de alguma forma, para poder entregar para elas alguma coisa de valor.
né? Teve casos, assim, de gente vir procurar eu, Anderson, para ser o fotógrafo do casamento delas, por conta desse relacionamento começado ali na fotografia, que era, a gente fala da fotografia sem compromisso, né? Onde a pessoa, ela iniciou ali querendo um serviço que ela conheceu de surpresa, foi para ela, foi um negócio que ela não estava esperando, e a partir dali a gente se tornou a referência dela para fotografia, né? Quando a gente produzia mais produtos físicos antes da pandemia, sei lá, fizemos um quadro para uma pessoa. Essa pessoa, ela falou assim, eu tenho uma outra foto que eu queria fazer um quadro, você faz também? Sim, claro, por que não? Né? E a pessoa mandava uma foto de família, a pessoa mandava uma foto de sei lá, de coisas que não estão nada relacionadas com a nossa atividade base, que é a fotografia de motos, né? Então, a experiência de fazer as pessoas confiarem na gente, de terem o resultado que elas estavam esperando, tudo isso eu acho que veio, sinérgico, assim, quanto mais a gente faz com maestria, no sentido de dar para a pessoa a confiança, de fazer a pessoa entender de que ela foi surpreendida na expectativa dela, do que ela estava esperando em relação ao serviço, dar atenção, por mais que seja um serviço, uma parte pequena da vida dela ali, que é só a parte motociclista, a gente vai abrir a porta para outros canais, outras frentes da vida dela ali que a gente não sabe, né? Tem gente que acha, por muito tempo, falou assim, eu fiz foto com você em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Mas nem imagina que tem um monte de fotógrafo que foi feito, que fez as fotos, que não foi eu necessariamente que executei, né? E isso eu acho que é fruto dessa coisa, assim, as pessoas ainda enxergam o nosso negócio como o fotógrafo, mas dentro desse negócio tem vários fotógrafos, tem várias pessoas trabalhando em várias frentes diferentes. E fazer todo mundo agir de uma forma que entregue para aquela pessoa que depositou a confiança, que foi o dinheiro dela, que é o elogio mais sincero que as pessoas dão, né? Eu tô te dando meu dinheiro aqui pelo seu trabalho, né? Quando as pessoas fazem isso e a gente corresponde para ela e atende as expectativas, a gente entra numa caixinha na cabeça dela ali de que ela fala assim, o meu profissional para tal coisa é aquele ali. É assim como para tudo, para outras frentes também na vida, né? Me marca, né? Muito bom. Eu queria mostrar aqui, eu posso mostrar um pouco do Ana Garupa no Instagram? Por favor, por Ó, eu favor. colocar aqui, aí você vai comentando em cima, é legal para as pessoas verem e aproveitar que a gente tem esse recurso. Tá aqui o Instagram Eu na Garupa, e aí tem até os números aqui, impressionante, né? Da história do negócio, o Anderson ali fotografando, e é muito interessante ver a coisa o pessoal quer aparecer aqui, né, Anderson? Eles querem ser vistos aqui, né? É engraçado que, assim, o feed da gente, a gente nunca abriu para as pessoas, para qualquer pessoa postar qualquer coisa, né? Mesmo que fosse serviço da gente. A gente decidiu que o feed, nossa, ele ia ser quase que uma vitrine muito, muito desejada. E a gente recebe, por vezes, pessoas, posta minha foto, posta minha foto, posta minha foto, eu quero um arroba aí, marca eu, compartilha comigo, né? Faz a colaboração. E a gente zelou muito para que esse feed ele pudesse ser democrático, né? Então, como você vê aí nessa tela que você tem variações de pessoas com estilos de motos diferentes, que representam níveis de acesso diferente das pessoas, né? Mas que todas elas compartilham de uma mesma coisa, que é a paixão por pilotar, e o nosso trabalho tem a ver com essa demonstração para as pessoas de que, pô, que legal que você está pilotando, ó, parabéns, a sua imagem é muito valorizada, né? Então, a pessoa quando se vê no nosso feed, muitas pessoas respondem para a gente no direct, não, que orgulho tá aqui, ó, representamos, ó, galera, vai lá ver para você ver, eu tô na página dos caras, né? Mas isso foi uma construção de longo prazo, né? Porque você vê, tem quase 5.000 postagens. Isso é importante dizer, né? A gente começou a postar fotos no Instagram, acho que foi em 2019, 18 ali, e a ideia era extremamente simples. Nós vamos postar para fazer as pessoas desejarem estar aqui. E aí
todos os dias, de lá para cá, a gente posta 3, 4 pessoas, marca elas, a gente seleciona dentro do nosso portfólio de vendas ali as fotos que já foram compradas, algumas, né? Para que gere esse sentimento nas pessoas de que, poxa vida, eu quero muito estar ali também, né? Quem não está presente ali no feed do Ana Garupa, para algumas pessoas, dá uma sensação de, pô, eu estou de fora desse rolê, eu estou de fora desse mundo, não é possível, né? Então, essa escassez, porque se a gente fosse postar tudo que a gente, todas as pessoas que a gente já comprou alguma coisa com a gente na vida, eu falei, né, 35 mil clientes. 35 mil clientes que já compraram algumas vezes. Não teria feed o suficiente para poder postar tudo. Não ia caber tudo aí. A gente escolheu essa estratégia de fazer serem umas fotos selecionadas, né? Seja pessoas individuais, até essa coisa do carro, né? Apareceu alguns aí. Por vezes, as pessoas que são motociclistas, numa outra semana, ela vem de carro para poder trazer a família. Que barato. Muito bom. Uma história de conexão ali bem, bem interessante ali de fazer parte da vida das pessoas mesmo, né? Não é sobre vender fotografias, é sobre a gente, de alguma forma, materializar a paixão delas em algum momento da vida delas ali, que isso ela vai levar para sempre. Né? O fato de ser digital vai permitir essa imagem estar sempre em qualidade, vai permitir ela estar sempre disponível, mas não tem valor, assim, eu não imaginava que chegaria a esse nível, nunca. Mas tem gente que, viu, eu quero sair no seu feed aí, quanto você cobra pra gente sair no feed, né? Mais um produto. A gente não quis tornar isso um produto exatamente para a gente ainda poder continuar fazendo essa orquestra de democratizar, de demonstrar ali, claro. Não só fazer com que quem se dispõe a pagar esteja, porque talvez se a gente escolher monetizar isso de alguma forma, a gente vai estar, eu acho que não vejo como um produto isso, eu acho que é um prêmio para as pessoas, é um prêmio, e a reciprocidade delas, elas vêm na aquisição das fotos, né? E é para as pessoas, quando são postadas aqui e marcadas, por vezes a gente vê elas respondendo com gratidão por ter tido esse registro. Eu vou voltar aí, vou levar minha filha, vou levar minha mãe, troquei de moto agora, né? Então a gente está sempre fresco na cabeça das pessoas aí, postando coisas diferentes, motos diferentes, em datas diferentes, ocasiões diferentes, e buscando que mais pessoas tenham acesso. Sensacional. Você lidando com fotógrafos e vendo no mercado, a nova geração, a gente vê uma certa ansiedade de ter resultados. São 9 anos de história e a gente sabe que é trabalho, e lá atrás não foi fácil, que eu sei. Essa geração tem pressa demais e não quer se colocar, às vezes, para... Não estou falando de quem trabalha com você, mas do mercado no geral, assim, você nota essa ansiedade, falta de paciência para deixar as coisas acontecerem também? Eu vejo, sim, as pessoas com interesse de que as coisas aconteçam rápido. Eu não acho que é só a questão tempo que trouxe resultado. Porque tempo por tempo, você vê muita gente que começou alguma coisa lá atrás e nunca evoluiu. Verdade. Mas eu enxergo de que, assim, para um negócio crescer e chegar onde a gente chegou, foi necessário tempo, mas tempo persistindo, aprimorando, evoluindo, entendendo o que está acontecendo ali do mercado, do meu mercado, entendendo, por exemplo, na pandemia. A pandemia foi um negócio que pegou todo mundo, né? E pegou a gente também, porque a ordem, o decreto era: ninguém sai de casa. E o nosso trabalho dependia efetivamente das pessoas saírem de casa. Até que a gente entendeu de que, assim, o motociclista, ele estava querendo sair de casa para poder fazer o passeio dele, só isso. Ele não estava buscando aglomerações, ele estava buscando andar de moto. E a nossa atividade, ela não representava risco em exercer, porque a gente ficava sempre isolado,
E a gente não precisava ter o contato pessoal com as pessoas para poder entregar aquilo que a gente estava produzindo. Então, a gente retomou as atividades na pandemia, coisa de um mês depois do lockdown, porque a gente não sabia onde ia parar, a gente precisava trabalhar, tinha mais fotógrafos aqui que precisavam gerar receita, gerar renda, que ninguém tinha renda para passar o tempo que foi todo ali de restrição, né? Mas a gente observou que, assim, a gente não vai colocar ninguém em risco e nem se expor a gente em risco, nem que seja o risco à saúde, nem ficar convidando as pessoas a ficarem se aglomerando. Então a gente ia trabalhar escondido, vamos dizer assim. A gente não contava para as pessoas que a gente ia trabalhar, porque a gente não queria convidar as pessoas a saírem de casa. Só que, quando a gente fez isso, a gente percebeu que as pessoas continuavam passeando de moto, continuavam andando de motocicleta. Que para elas é um hobby, é um esporte. E sem risco, né? Na pandemia não tinha problema, né? Isso. E aí, a gente pôde ainda fazer dessa ocasião uma oportunidade da gente ser generoso. Porque a gente falou assim, ó, a regra é para ninguém sair de casa, certo? Nem nós, nem vocês. Mas nós vamos sair. Nós vamos sair para trabalhar, se cuidar nesse sentido que a gente não vai se expor. E todo mundo que passar aqui e comprar uma foto vai ser obrigado a pagar um pedágio. E desse pedágio a gente vai retribuir da mesma forma e a gente vai monetizar, tudo que a gente monetizar, a gente vai entregar em cestas básicas para as pessoas em vulnerabilidade. Cara, a gente Legal. doou toneladas de cesta básica aqui. E não foi uma iniciativa de que a gente, fizemos um negócio extraordinário, diferente. A gente só não buscou o foco de ficar pensando assim, eu preciso pagar minha conta, eu preciso resolver minha vida. A gente decidiu não ser egoísta, vamos dizer assim. Né? A gente precisava sim trabalhar, mas a gente estava disposto a sacrificar o que fosse para poder contribuir com a ocasião. E as pessoas, elas se conectam com isso, porque é humano. Né? Então, quando a gente fala, é só o tempo. Não, não é só o tempo. É o tempo, a oportunidade, as estratégias que a gente usa ao longo desse tempo, elas vão fazer com que a gente tenha mais sucesso ou não. Estrategicamente, como negócio, para mim foi difícil, até antes da pandemia, se não me engano, a gente nunca tinha mexido em preço de fotografias. E a gente estava nessa busca. E aí, faz o quê? Faz o quê? Não sabemos o que fazer. Eu tinha medo de mexer com preço. E eu entendi que o preço, ele não está relacionado ao preço monetário em si. Ele está relacionado ao quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu serviço. E a partir dali, a gente começou a fazer várias movimentações para se posicionar com um preço que seja acessível, mas que gere para o negócio um retorno. A gente entendeu aonde estava a estratégia de, aqui vale a pena mexer, aqui não vale a pena mexer. Vamos entregar mais aqui porque aqui está dando mais resultado, vamos entregar menos aqui porque aqui está menos resultado. Então, a gente foi buscando essas inteligências de negócio de uma forma que gerasse valor para o negócio e que gerasse valor para as pessoas também. O resultado, dizem que contra fatos não argumento, né? Contra o prêmio ali, você pode questionar qualquer coisa, mas se existe um resultado ali positivo, então o questionamento ele cai por terra, né? Essa inteligência toda que eu fui buscando ali, apesar de alguns casos, eu até hoje olho e falo assim, cara, eu fiquei muito tempo pensando muito nisso aqui, só que não dava resultado nenhum. Né? Então, olhar para isso com clareza, falar assim, o que eu estou fazendo que está dando resultado? O que eu estou fazendo que não está dando resultado? Né? A gente falou esses dias, conversando num outro papo, né, do Pareto, né, 80-20. Qual é o meu 80-20 ali? Porque geralmente o retorno maior ele está numa parte menor do seu negócio. E o que você consegue fazer para multiplicar aquilo? Então, talvez esse olhar das pessoas é só assim, eu vou começar a fazer o que o fulano está fazendo e vou ter o mesmo resultado que ele. Nas redes sociais, nas conversas, a gente só vê aquilo que as pessoas mostram, só vê o palco. O bastidor, o que passou por trás daquilo, tanto o esforço, tanto o sacrifício, a dedicação ali, ela não é tão evidente para as pessoas. A dedicação ela é mais evidente quando fala do tempo. Então, assim, precisa esperar 9 anos para o negócio chegar nesse nível? Não.
Porque desde o começo eu enxergava de que esse negócio estava crescendo, o suficiente para dizer assim, uau, que legal, estamos nos conectando a mais pessoas à medida que a gente vai evoluindo. Então, assim, isso aqui a gente faz mais, isso aqui a gente faz menos, isso aqui a gente dá mais evidência, isso aqui a gente dá menos evidência. Né? É buscar mesmo, né? Assim, essa inteligência, né? Essa dedicação ali de entender dados, de entender, ter clareza, né? Ter clareza. Muito bom. Porque não é equipamento que faz a diferença, não é... Equipamento é importante. Claro. Mas ele não é a barreira para se começar. Eu tenho guardado a câmera que eu fiz a primeira foto e vendi. Cara, é uma câmera extremamente ridícula perto das câmeras que a gente usa hoje. Mas, assim, não era nenhuma DSLR. Foi possível começar. Né? Então, as pessoas, elas buscam muito... Elas colocam muitas objeções, né? Ah, eu não tenho o equipamento adequado. Ah, eu não tenho a habilidade adequada. Não tenho o acesso adequado. Cara, faz com que você tem. O que você consegue pegar com a sua mão ali e falar assim, ó, eu vou transformar isso aqui em algum resultado. Essas objeções que as pessoas colocam faz elas procrastinarem demais e às vezes não evoluir. Não significa que eu não seja um procrastinador. Tem tantas coisas que eu já acho que a gente já deveria ter colocado em prática que elas não foram colocadas porque a gente procrastina. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que sempre estar se policiando. Cara, vou me esforçar mais aqui. Por muito tempo, eu não tinha gente trabalhando comigo porque eu achava que ninguém fazia o que eu fazia. Que ninguém ia ser habilidoso o suficiente, que ninguém ia dominar a técnica, que eu acho ainda isso, mas ao tempo todo eu falo assim, cara, isso é coisa da sua cabeça. Coloca as pessoas, entrega responsabilidades, se despreocupa de algumas coisas e eventuais desvios que você entende de que é diferente do que você teria entregue, você vai lá e corrige. Porque se você não deixar as coisas avançarem, você sempre vai ficar rodando naquele ciclo de que ninguém é capaz, só eu sei, só eu sei, só eu sei, né? Tem uma frase, uma vez conversando, acho que foi naquele evento da Album, conversando com um fotógrafo, ele me perguntou uma coisa, eu falei assim, ó, a gente faz dessa forma aqui. A resposta dele foi assim, mais no meu caso, esse mais no meu caso, todo mundo pensa. Só que quando a gente só pensa no meu caso, a gente deixa de aprender com o caso dos outros. A gente deixa de aprender, a gente deixa de ver o que melhorar. Mas é difícil. Mas só que... Né, essas coisas são objeções que naturalmente a gente tem e pode te impedir de crescer. Então, uma pessoa que está começando agora, cara, foca na habilidade técnica, sim, fotografia, mas não vai ser a habilidade técnica que vai te fazer crescer. Porque para você se destacar com habilidade técnica artística, é muito difícil. É muito difícil você ser reconhecido. Quantos fotógrafos renomados tem conhecido no mercado? Poucos. Perto do número de pessoas que talvez desejassem ter uma fotografia. Né? No nosso caso, é motociclismo. Dentro de motociclismo, você tem vários nichos de pilotos. Você tem os motociclistas clubistas, que são a galera que participam de clubes, comunidades mesmo assim fechadas de motociclismo. Você tem motociclistas que treinam em autódromos, que são esportistas amadores. Você tem o público que passeia aos finais de semana. Você tem vários públicos dentro de vários nichos, né? Talvez o nicho ou a oportunidade que a pessoa está buscando, ela está onde ela menos imaginava. Porque ela está de olho como modelando aquilo que um outro artista fez, aquilo que um outro negócio ali demonstra ser, e ela fica sempre naquele gap da distância, né? Pô, o cara tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, ainda não saí do lugar. Mas se ela parar de olhar lá para cima e começar a olhar aonde ela estava lá atrás, ela vai, pô, eu tô melhor que semana passada, eu tô melhor que o mês passado, eu tô melhor que essa evolução ela é constante, né? Então isso facilita a evolução. Muito bom. Assim, em relação a esse trabalho todo do Eu na Garupa, você olha como o que eu vou deixar um legado, ou está sendo construído um legado aqui, é uma força de marca, que é algo que você comentou, é um movimento
Eu na Garupa, tudo junto, legado, marca e movimento. Em 2019, eu participei de um evento chamado Fator X. É de um... Esqueci o nome dele. Um cara que ele falava muito sobre a diferenciação. E ele fez uma pergunta naquele dia para mim, no evento lá, que eu me conectei muito. Ele falou assim, ó, quando você morrer, você vai ser lembrado como? E eu fiquei com aquilo, porque na época eu tinha acabado de sair de um negócio familiar, e eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que eu vou fazer mais falta para as pessoas que eu fotografo de moto. E aí, esse senso de saber de que era relevante a minha presença para as pessoas ali, exercendo a minha atividade, eu falei, eu tenho que me dedicar cada vez mais a isso. Eu tenho que buscar fazer o meu trabalho ser melhor, ser mais eficiente, ser mais eficaz, mas eu tenho que fazer mais pessoas se lembrarem disso, né? Não que eu esteja buscando alguma coisa, algum tipo de legado, falar assim, o Anderson foi o histórico. Não, de fato, assim, eu sou um cara de bastidor. Eu não gosto muito de palco, não gosto muito de ficar em evidência, assim, de ser o centro das atenções, né? Mas eu gosto muito do bastidor, que a gente está batendo um papo aqui, né? Eu gosto muito de compartilhar isso. Então, isso tá no meu coração, assim, de falar, cara, a gente pode ir mais longe, a gente pode impactar mais pessoas, a gente pode... Porque quando eu olho o negócio hoje, 35 mil clientes que já pagaram alguma coisa para a gente. Hoje, atualmente no negócio, tem em torno de 10 pessoas ali que vivem de forma direta ou indireta pelo negócio, né? Mas já passaram outras pessoas aqui que viveram diretamente. E essa responsabilidade, esse sentimento de falar assim, ó, a gente tem um serviço útil e temos pessoas que querem participar disso. Por que não acontecer? Por que não fazer isso rolar dessa forma, né? Então, esse zelo por querer sempre fazer os clientes terem acesso às coisas e querer trazer gente para perto para poder fazer isso crescer, é o que me faz toda semana, às vezes, apesar de nem sempre a gente estar com a maior disposição do mundo, nem estar tão... Vamos fazer o mundo acontecer e tal. Cara, a gente tem uma obrigação. A gente tem um valor social ali para as pessoas como negócio, e disso a gente produz aquilo que a gente gera na nossa vida, né? Poxa, quantas coisas legais eu pude desfrutar na minha vida por conta desse trabalho, né? Por exemplo, a pandemia. Durante a pandemia, a gente permaneceu trabalhando, crescendo, enquanto muita gente não pôde. Então, essa percepção de que o trabalho que a gente faz tem muito valor para as pessoas e para a gente é o que me faz querer seguir adiante. Eu acho que eu, Anderson, não tenho capacidades, não tenho habilidades que talvez eu sonhasse para esse negócio ser um negócio super conhecido no mundo inteiro, né? Mas os meus sonhos para esse negócio, os meus sonhos para algumas coisas acontecerem, eu ainda busco, eu aposto, eu coloco recursos, eu invisto tempo sempre que possível para poder falar assim, cara, esse negócio tem que ser melhor do que ontem. Esse negócio tem que trazer novidades que ontem não tinha. Esse negócio tem que ser melhor do que a gente fazia lá atrás, né? Então, essa gana de querer buscar isso é a minha chama ali de trabalho aqui. Sensacional. Olha, Anderson, não tenho como te agradecer pela conversa, assim, é inspiradora, teu modelo de negócio, que tá conectando várias coisas, paixão, fotografia, gestão, é um modelo muito único, assim, muito, acho que representa muito você, mas dando espaço a pessoas que você tem impulsionado e inspirado também dentro do teu negócio e até os teus clientes também, que fazem parte disso. Realmente eu vejo como uma parte de um movimento aí. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho aí, viu? Muito obrigado, você, pelo espaço aí. Quando a gente foi convidado, a gente conversou de talvez fazer esse papo aqui, né? Como eu disse, eu sou um cara mais de bastidor ali, não tenho nem rede social própria, assim, de eu ficar me expondo, né?
Mas eu acho que existe muito valor no que a gente faz. Eu acho que existe muito valor para os clientes, como atividade profissional, mas existe um valor social também. Um valor de, pô, vamos... Por vezes, eu já me conectei com algumas pessoas e falei, cara, começa por aqui, faz aqui, tentar motivar as pessoas a buscar um pouco desse esforço, né? E uma coisa que eu alinhando, né, o que o negócio precisa com o que a gente vê algumas pessoas buscando. A gente vê muita gente buscando um posicionamento, buscando um reconhecimento, buscando talvez ali o seu espaço, né, como atividade profissional. Só que existem muitos negócios, não só em fotografia, né, eu acho que em vários nichos existem muitos negócios que precisam de gente que tem as habilidades. Só que fazer esse match, né, fazer essa turma se juntar é um desafio. Porque as pessoas que estão buscando um posicionamento pessoal ali, de alguma forma, elas estão sempre olhando do lado pessoal e ela está fechada para um mundo coletivo, para um mundo participativo, né? Eu acho que, cara, como negócio, tem espaço para muitas pessoas especialistas se destacarem como atividade profissional, só que talvez não teria um nome na frente, né? E assim como eu não tenho o nome adiante do negócio, o negócio é do Anderson Sertório. Cara, o CNPJ tá no nome ali, a gente tá buscando, a responsabilidade tá ali nas minhas costas, mas a percepção de que a gente está fazendo esse negócio crescer, evoluir, ser bom para os clientes, ser bom para os profissionais que estão com a gente, ela me faz me sentir realizado profissionalmente, porque a gente construiu um negócio relevante, apesar de não ser um negócio famoso, vamos dizer assim. Né? E as pessoas elas ficam nessa de buscar essa relevância profissional, mas ela não está buscando relevância profissional, ela está buscando fama, né? E aí ela fica apegada a essa coisa do nome, da arte, etc. E ela poderia estar dentro de um pilar como um negócio como o nosso, por exemplo, às vezes, desenvolvendo uma atividade profissional super relevante, tendo um resultado super interessante para ela, só que ela está fechada para essa oportunidade porque ela está pensando só na fama. Né? Na fama do nome, na fama do reconhecimento. Então, é um desafio para a gente como negócio conseguir atrair profissionais assim, né? E é um desafio para essas pessoas elas conseguirem ter clareza de que esse é a percepção, de que ela está buscando fama, não está buscando relevância. Né? E dá para você ser relevante dentro de negócios. Né? O fato de eu nunca ter tido habilidade técnica, fotografia antes do negócio, me fez entrar fechado despreocupado de arte para ele. Eu sabia que eu queria uma boa foto, não sabia como fazer, por isso que a gente tinha uma pessoa junto ali, que no começo fundou comigo, mas o foco nunca era a melhor foto do mundo, o foco era, cara, a gente precisa fazer isso aqui mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor. E daí a gente foi evoluindo, né, para chegar onde a gente está. E com um trabalho de excelência. E até deixo o convite, né? Se quem tiver acompanhado aí, tiver interesse, eu vejo espaço para profissionais independentes e profissionais que queiram viver exclusivamente disso aqui. Tem como. Tem potencial para fazer o que a gente faz em mais lugares, tem potencial para a gente fazer juntos, de forma sinérgica, onde todo mundo ganha, né? O negócio ganha, as pessoas ganham. Você vê, a gente desenvolveu uma plataforma própria. A gente não está em nenhuma das plataformas de mercado que tem disponível. Mas, assim, jamais eu imaginava que eu teria investido centenas de milhares de reais numa plataforma para poder chegar a ter uma plataforma própria só por ter uma plataforma própria. A gente investiu numa plataforma própria, lá no começo, sem ter noção de onde a gente chegaria, mas sabendo que era a solução para aquele momento. E aí, daí em diante, a gente vem continuando investindo, porque ela continua sendo uma solução. Né? Da mesma forma como a gente investe em solução tecnológica, dá para se investir em gente. A gente tá imerso nesse mundo da IA agora e buscando ali estratégias, buscando conhecimento, buscando habilidades, né, para poder tanto desenvolver uma parte artística diferente do nosso trabalho. Então, às vezes sozinho, é difícil de você desenvolver todas essas, atacar tudo isso de uma vez, né?
poxa, eu já tenho voltando a falar, né, tem um negócio que gera valor para os clientes, a gente tem demanda. Um fotógrafo habilidoso, um fotógrafo que esteja talvez ali, acho que vale mais o comportamento do que a habilidade, porque o comportamento de uma pessoa que está buscando habilidade técnica, ela pode fazer curso, mas se a pessoa está buscando ali uma oportunidade para ela executar uma atividade que ela já é boa, um comportamento que ela gosta de ser, talvez ela só precise de um espaço, né? E o nosso direct está disponível lá. Uma coisa é só chamar a gente, manda lá, quero trabalhar com vocês. E aí a gente vai ver a melhor forma de talvez, se é possível, né? Eu tenho pensado, inclusive, uma plataforma, a plataforma Sofoto, que é a nossa plataforma, ela foi criada no formato marketplace. Mas hoje ela atende só o Eu na Garupa, porque o foco da gente continua sendo o foco individual. E algumas estratégias que a gente usa dentro dessa plataforma, ela é possível de ser aplicada para outros profissionais que fazem o mesmo que a gente, que vai gerar resultado para eles, porque a diferença do negócio Eu na Garupa antes da plataforma e depois são 70% de faturamento, de crescimento. Né? Hoje, esse ano aqui, a gente vai fechar 100% mais do que a gente era antes da plataforma. Então, é relevante, é expressivo, né? Só que exige muito trabalho, muita dedicação e inteligência. Então, a gente quer se conectar nesse mercado assim, com outras pessoas, outros profissionais, para poder fazê-los evoluir. E estamos à disposição. Bacana. Obrigado, viu, Anderson? De verdade, eu vou deixar o arroba do Eu na Garupa na descrição do vídeo. Lembrando que o conteúdo aqui, além do YouTube, vai para o meu blog também e no Spotify. Para quem estiver ouvindo depois, quiser ver o que a gente estava mostrando, é só ir na descrição, vai ter o Instagram do Eu na Garupa. Parabéns, viu, Anderson? Obrigado, viu? Valeu. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço e esperamos que continue crescendo o mercado como um todo e todo mundo continue evoluindo. Que assim seja. Obrigado. Valeu.